Olá pessoal, tudo bem? Hoje esse vídeo vai ser diferente, vocês não vão me ver, porque eu quero que vocês foquem bastante no que vou mostrar. Porque hoje a gente vai falar sobre pré-estudo, o que fazer durante o estudo e como finalizar uma sessão de estudo com exemplos práticos. Eu coloquei em prática, gravei mais ou menos o que eu estava fazendo e vou descrever aqui para vocês cada etapa. Vamos começar? Então, no pré-estudo, é aquela etapa que antes do estudo em si, de você consumir a aula, você faz uma pequena organização do assunto, você explora ali a fonte teórica, né? Pode ser um PDF, pode ser o ChatGPT que pode te ajudar. Nós fornecemos um documento para você com instruções de como usar ele no pré-estudo. Você pode ver outros vídeos, o que lhe ajudar a entender mais sobre o assunto. Lembrando que nessa etapa não é aprender realmente o assunto em seus detalhes, mas sim lhe ajudar a organizar na sua cabeça como o assunto funciona. Então aí nesse vídeo vocês conseguem ver que eu estou olhando muito as imagens do PDF, estou tentando organizar na minha cabeça como a estrutura do PDF está organizada para quando o professor falar na aula, eu já me ficar atento aos pontos que são importantes. Então eu fui aí, olhei a imagem ali do alvéolo, voltei aí um pouquinho porque realmente eu queria focar um pouquinho nas imagens, ver como é que elas estavam organizadas, as estruturas, os tópicos, como ela organizou o assunto, né? Então eu vou ali, vejo mais ou menos as palavras-chave importantes, vejo como é que está a divisão do conteúdo, como é que está a divisão do sistema respiratório e vou organizando esse assunto na minha cabeça. Mas, como eu falei, eu posso usar outras fontes. Então eu também usei o ChatGPT. Vocês têm este mesmo documento que eu estou utilizando, eu fui lá, peguei o comando que está na etapa de pré-estudo, pedi para ele listar em tópicos para mim sobre a anatomofisiologia respiratória e dei algumas palavras-chave. Essas palavras-chave eu peguei justamente da etapa anterior que eu estava fazendo. Então veja que deu um erro aí no início, eu recarreguei a página, às vezes acontece. É natural, é só recarregar a página que ele volta a funcionar. Então veja, ele me organizou as palavras-chave que eu havia anotado do PDF em uma estrutura que agora facilita muito na minha cabeça a organização do assunto. E aí, no final, eu fiz uma lista com essas palavras-chave e organizei com a ajuda do ChatGPT. E aí do lado é um mapa da rede de conhecimento que a gente vai falar depois. Depois disso, aí eu vou para a aula em si. Eu abro o vídeo e começo a assistir o vídeo. E aí durante o estudo, durante a aula, o que é interessante fazer, né? Eu gravei uma parte onde eu fiquei em dúvida sobre o que a professora Carol estava falando sobre pressão transpulmonar. Então, como eu falei, né? Ah, algumas pessoas conseguem entender mais sobre um assunto do que outras, então depende muito do seu ponto de partida, e isso é natural. E você pode usar o ChatGPT para te ajudar a entender algumas coisas que não ficaram tão claras durante a aula. Então, por exemplo, nesse caso aí, eu estou relatando para ele que eu estava assistindo a aula e que a Carol falou sobre a pressão transpulmonar, que é importante de alguma forma para o paciente, mas que eu não entendia e pedi para ele explicar para mim como isso é importante na área da fisioterapia aplicada ao paciente. Então, novamente, deu aquele erro, eu recarreguei, fui lá no chat, selecionei e copiei novamente o comando. E aí ele me deu uma resposta. E aí eu fui ler essa resposta e consegui entender mais sobre a pressão transpulmonar. Inclusive, ele correlacionou aí com doenças respiratórias, o que facilitou bastante meu entendimento. Então, você pode fazer o mesmo também. Depois de fazer isso, rapidinho isso, não durou muito tempo, eu voltei para a aula e comecei a assistir a aula novamente até o final. Bom, eu estava usando o método de Cornell, certo? Então, na parte maior da folha, eu fiz anotações como se fosse um resumo e reservei o lado esquerdo para fazer as perguntas no pós-aula e a parte de baixo para fazer o resumo. E aí, finalizando a sessão de estudos, o que é interessante fazer, né? Primeiro, você tenta fazer uma recapitulação ativa, sem consultar nada do assunto que você acabou de ver, certo? Depois que você tentou fazer isso ativamente, ali cerca de 10 minutos, tentando lembrar o que você acabou de ver, aí você pode complementar consultando outras ferramentas. No meu caso, eu consultei novamente o ChatGPT porque ele me permite personalizar muito
a pergunta e ser bem objetivo na resposta. No final das contas, minhas anotações ficaram assim. Eu complementei no lado esquerdo com as perguntas, né? Fiz várias perguntas chaves e aí tem as setinhas apontando a resposta na folha do meio e embaixo tem o resumo. E aí para revisar, eu simplesmente coloco a folha por cima, olho ali as perguntas no lado esquerdo, tento responder na minha cabeça, tento lembrar realmente e depois retiro a folha e vou e checo se minha resposta está correta. E é assim que se revisa com o método de Cornell e por isso que ele é tão fácil, porque você realmente reaproveita para revisar. Bom, depois disso tudo, é a hora da pausa, que é inegociável para você iniciar uma nova sessão de estudos.